Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. A greve dos professores e educadores de São Tomé e Príncipe entrou esta quinta-feira no seu terceiro dia. O Simprestep exige um aumento salarial em 50%. Enquanto isso, o Governo concordou em melhorar em quase 90% as propostas dos vários subsídios dos professores e educadores. Mas a situação macroeconómica do país não permite fazer atualização do salário de base em 50%. Disse hoje o diretor do Orçamento, Genésio da Mata, em entrevista à imprensa. Nós, o Ministério das Finanças, fomos contactados ainda em dezembro e participamos conjuntamente com o Ministério da Educação em algumas reuniões de negociação com o Simprestep. A dada altura, numa das reuniões que ocorreu precisamente no dia 4 de dezembro, em que estiveram presentes Sua Excelência Sr. Ministro da Educação, acompanhado por Sua Excelência Sr. Ministro das Finanças e Administração Pública. Reunimos com o Simprestep e da qual chegamos a alguns acordos, pré-acordos no quadro das propostas que eles haviam feito. Só para dizer que o Simprestep havia solicitado, no caso do subsídio de transporte, uma atualização em 30% e nesta altura, em 4 de dezembro, o Governo concordou que iria atualizar a partir de janeiro de 2016 a atualização do subsídio de transporte em 30%. O Simprestep propôs ao Governo uma atualização do subsídio de docência para 50% do salário de base. O Governo, dentro do seu quadro macroeconômico, contrapôs e concordou que não iria atualizar o subsídio de docência em 50%, mas sim em 40%. O Simprestep havia solicitado igualmente, relativamente aos professores do ensino básico, horas extraordinárias relativamente àqueles professores que têm turmas com mais de 35 alunos. O Governo concordou em atribuir horas extraordinárias às pessoas do ensino básico, não com professores que têm turma com mais de 35 alunos, mas professores que têm turma com mais de 40 alunos. A esse propósito, o Governo concordou em atribuir mais 10 horas mensais àqueles professores que tivessem mais de 40 alunos por turma. Relativamente à pré-escolar, o Simprestep colocou a questão de que havia e há educadores que, quando um dos colegas estiver ausente por alguma questão de saúde, sobretudo, estamos a referir mais concretamente nos casos de licença de maternidade pré e pós-parto, que havia uma subcarga para aquele educador que ficava. Então, o Governo concordou em atribuir aquele professor, no caso, no momento em que ele estaria subcarregado por presença do colega, concordou em atribuir um subsídio em 50% do salário de base. Por outro lado, o Simprestep também colocou a questão de horas extraordinárias para professores do ensino secundário que tenha mais de 12 horas letivas semanais e com excesso de aluno por turma. O Governo concordou. Repara que anteriormente o cálculo seria feito numa base de horas, a base de cálculo seria 22 horas. O Governo concordou em reduzir a base de cálculo para
18 horas. Isso quer dizer que um professor que anteriormente teria 8 horas mensais, o governo concordou a atribuir 24 horas mensais para compensar o excesso do aluno por questão de desdobramento. Por outro lado, porque o processo educativo não se faz somente com professores e educadores. Nas escolas temos outras classes de funcionários que são as cantineiras, os guardas e as serventes. Esse grupo também havia apresentado uma reivindicação e o governo concordou em atualizar o seu salário, que deixaria de ser 975 mil dólares, passaria a ser 1.600.000. Mais uma série de questões foram levantadas. O ponto, digamos, de discórdia, repara que é um rol de solicitações que foram apresentadas e, pontualmente, daquilo que era possível atender, o governo foi atendendo e comunicado ao Simprestep. O que não ficou assente da parte entre o Simprestep e o governo é que o sindicato solicita um aumento do salário de base em 50%. E, tendo em conta a situação do país, o governo comprometeu somente em atualizar o salário base em 12,8% na base do aumento que se vai operar ao nível nacional como consequência da fixação do salário mínimo da administração pública. Portanto, como vê, é uma série de reivindicação, apenas um ponto é que não houve consenso, motivo porque o sindicato, digamos, encontra-se nesse momento de greve. Hoje o salário é de 3.620.538, com a proposta do governo seria de 4.054.855. Estamos a falar de pessoa que não tem horas nenhuma? Sem horas nenhuma, isso é informação. E para aqueles que têm informação e com algumas horas, o salário atual e com a proposta do governo, quando é que atingir? Bem, horas podemos atribuir hipoteticamente. Portanto, 100 horas com formação, hoje, se a professora adjunta, estaríamos em 5.457.927, isso 100 horas, e passaria para 613.739. Num país onde mais de 60% da receita interna serve apenas para pagar salário, o governo não pode correr o risco de dar salário a cada grupo de funcionários, como é o caso dos professores e educadores. Caso o executivo embarcar nessa exigência, pode correr o risco de ver atrasados os salários na função pública. Só para dizer que o fato do governo não poder atualizar nesse momento o salário base dos professores e educadores em 50% é porque, digamos, daquilo que se arrecada a nível nacional não comporta essa exigência do sindicato. Repara que o salário é uma categoria de gasto que é de caráter certo e permanente, e todos os meses tem que se pagar o salário. Poder-se eventualmente alguém, digamos, num espírito com pouca responsabilidade, aceitar um aumento nessa proporção, e depois, a dado momento, chegar a um determinado mês, não poder ter recurso para pagar o salário. Portanto, creio que a administração das finanças públicas não pode operar por essa via.
tudo numa base de prudência, só para dizer que a massa salarial de educação representa 47% do total do orçamento do Ministério da Educação. Isso, orçamento do Ministério da Educação, na sua globalidade, funcionamento e os investimentos que é feito no Ministério da Educação. Se nós olharmos somente para as despesas de funcionamento do Ministério da Educação, a massa salarial leva 80%. Portanto, e ao nível global, ao nível da massa salarial da administração pública, 1/3, um pouco mais, são 32% da massa salarial de toda a administração, é para o Ministério da Educação. Digamos que se nós formos ver, embora individualmente as pessoas reclamam, digamos, que o salário é baixo, que é pouco, mas no seu conjunto ela é muito significativa. Só para dizer que se nós formos ver o conjunto da massa salarial da educação, representa 134% do total do orçamento de funcionamento do Ministério da Saúde. E mais de 60% daquilo que se arrecada como receitas internas, que é ela que serve para pagar o salário, porque nós não podemos projetar um salário a ser pago a contar com a ajuda dos outros. O salário deve ser pago com o recurso que o Estado consegue arrecadar. Por isso é que o governo tem sido prudente quando uma classe ou outra reivindica um aumento. Reconhecemos o valor, ou seja, o montante salarial que é praticado na administração pública, mas ela é em função da capacidade da riqueza do país. Mais de 60% daquilo que se arrecada é como receitas, mais de 60% é canalizado para pagar o salário. E imagina que nós, felizmente, ainda não temos a situação de ter que atrasar o salário por falta de receitas para pagá-lo, mas se nós embarcarmos nesta aventura, entre aspas, de atualizar o salário conforme, digamos, a exigência de cada grupo, iríamos chegar na situação de termos salário 3, 6 meses sem pagar, como se vê em outras paragens. O governo santomense e marroquino rubricaram 3 acordos de cooperação que vão relançar a área económica entre os dois países, os acordos para proteção de investimento, para não dupla tributação e um acordo para o desenvolvimento da agricultura e a pesca com envolvimento do sector privado. Depois do envolvimento direto do primeiro-ministro em determinados encontros, era vez dos ministros Salvador dos Ramos e Américos dos Ramos entrarem também em cena. No Ministério da Agricultura e da Pesca Marítima, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades assinou um acordo de pesca que vai marcar também uma nova era nas relações entre os dois países. O acordo vai permitir um maior conhecimento e valorização das potencialidades agrícolas e pesqueiras de São Tomé e Príncipe, com o envolvimento das autoridades marroquinas e também do sector privado, como indicou o próprio ministro marroquino. Votre pays est un pays stratégique, il est ami du Maroc. O vosso país é um país estratégico, amigo de Marrocos. E a vontade do vosso chefe de governo de estreitar ainda mais as nossas relações leva-nos a proceder nessa perspectiva. Neste caso, no domínio da agricultura e no domínio das pescas. O acordo que nós assinamos vai possibilitar também a entrada do sector privado para dar oportunidades
para mais investimentos, parcerias, colaboração e troca de experiências entre os dois países. Partenariat d'investissement et de collaboration entre les opérateurs pays des deux pays. Não foi possível ouvir diretamente o ministro Salvador dos Ramos, por razões de agenda que o levaram à Etiópia, onde participa no encontro da União Africana, mas quanto às muitas vantagens desse acordo para o nosso país, o primeiro-ministro explica. O acordo de pesca é um acordo de cooperação com um país que tem uma grande experiência no domínio das pescas, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista também da construção dos quadros de negociação com outros parceiros. Sabe que Marrocos tem uma grande tradição de cooperação e negociação com a União Europeia, nós também, em função das espécies, são quase todos os mesmos atores que pescam nos mares, não é? Nós temos sobretudo o atum, mas o atum não fica só nas águas de São Tomé e Príncipe, o atum é um peixe migratório. Este tem uma grande experiência sobre também a questão das conservas, da transformação de pescado. Então aí digamos que é um acordo sobretudo de Estado a Estado, que vão nos permitir partilhar a experiência com os marroquinos e depois, enfim, reforçando essas nossas capacidades, poderemos construir melhor a política semi-industrial e industrial de pesca. Nós, até então, temos tido a pesca, sobretudo artesanal, que tem consagrado atenção e financiamento por parte do governo e dos parceiros, mas, como sabem, queremos também fazer uma opção de pesca semi-industrial e industrial, e o Marrocos podem ser, de facto, um parceiro técnico importante nesse domínio. Segundo ainda Patrício Trovada, o acordo não prevê, no entanto, a pesca das embarcações marroquinas nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe. Não, esse acordo entre os dois países não, é um acordo sobretudo de cooperação técnica. Depois, evidentemente, quer marroquino, quer outro qualquer, nós olhamos para eles como investidores potenciais, mas no domínio das pescas nós precisamos sobretudo de perceber um pouco melhor como defender os nossos interesses, e aí vamos contar com a experiência dos marroquinos. Dois outros acordos de investimento, talvez os mais importantes de todos, foram também assinados. Tratam-se dos acordos para proteção de investimentos e o da não dupla tributação. A regra simples, número 1, para qualquer país que anda à procura de investimentos. Os acordos foram assinados pelos ministros das Finanças dos dois países. Assinamos dois acordos. Um acordo de proteção de investimentos entre São Tomé e Príncipe e Marrocos, e um segundo para evitar a dupla tributação entre os dois países. Esses dois instrumentos, como sabe, são instrumentos facilitadores de investimentos, tanto no setor privado, nos dois países. Nós temos a plena consciência que esse documento nos mais beneficiará, porque somos nós que precisamos mais desses investimentos estrangeiros, e isso enquadra dentro da nossa agenda de transformação e de marchas que nós temos vindo a fazer no sentido de mobilizar investimentos estrangeiros para São Tomé e Príncipe. Nós vamos continuar a rubricar documentos desse género com os países que nós achamos importantes e parceiros fiáveis para investimento no setor privado. Eu gostaria de exprimir a minha satisfação pela assinatura destes dois documentos, estes dois projetos de acordo extremamente importantes, e eu estou certo de que eles darão um novo impulso às relações frutuosas de amizade e cooperação entre os nossos dois países. Com a assinatura desses dois instrumentos, aguarda-se agora pelos empresários marroquinos que, no entanto, já manifestaram interesse de entrar no mercado económico financeiro santomense. Patrício Trovada acredita que, com estes dois acordos, o governo deu garantias concretas a qualquer investidor estrangeiro. Os investidores têm exigências à partida. Eu creio que investir, sobretudo em África, tem algum risco. Investir num país desconhecido, risco maior. A grande questão
que é sempre levantada, sobretudo no continente africano, é da instabilidade. Mudanças de governo, mudanças muito frequentes da legislação, mudanças muito frequentes também do quadro fiscal. E os investidores têm várias oportunidades. Um investidor, em princípio, quando sai do seu país, ou quando está habituado a sair do seu país para investir, ele tem todo um leque de oportunidades. Então é preciso que haja pelo menos os requisitos mínimos, que são aqueles da proteção do investimento contra, enfim, todas essas flutuações que podem acontecer. Sem quaisquer riscos agora para os seus investimentos, os empresários e investidores marroquinos já fizeram saber, a par também do acordo sobre as pescas, que também foi assinado, a intenção de explorarem os sectores agroindustrial e alimentar, que, como se sabe, gozam de experiência regional e internacional. Arrancou hoje no país a reunião de 3 dias do BGFI Holding, que vai permitir ao grupo profissionalizar os seus funcionários e perspectivar projetos de investimentos para os próximos 4 anos. O responsável máximo do banco, que nasceu no Gabão, prometeu participar no desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe no âmbito da política do governo. É pela primeira vez que São Tomé e Príncipe acolhe Time Building BGFI Holding, um encontro de 3 dias de união e reflexão que reúne 50 funcionários. Durante esses dias vão analisar os projetos futuros a serem implementados em 11 estados onde o grupo está presente. Henri Yuman é presidente do Conselho de Administração do BGFI Holding. Estamos em São Tomé para profissionalizarmos a nossa equipa e trabalharmos sobre os projetos de 2016. Este ano, o banco comemora 45 anos de história, dinamismo ao serviço da economia africana. É uma forma de mostrar que estamos dispostos em apoiar os empresários são-tomenses. Presente em 11 países do continente, o banco, que nasceu no Gabão, opera também na área comercial e seguradora, serviços que no futuro chegarão a São Tomé e Príncipe. Posso vos dizer que 45 anos de operacionalização e performance resulta da diversificação que nós fizemos e que nos deixa bastante confortável, que nos encoraja a prosseguir no plano internacional. BGF Bank tem forte predominância na África Central e perspectiva de chegar ao Tchad e República Centro-Africana em 2020 e noutros países da África do Oeste. Henri Yuman disse que o grupo resistiu à crise económica financeira mundial que eclodiu em 2008 pelo fato do BGFI estar instalado em diferentes economias. O preço do petróleo caiu fortemente, cerca de 60%. É verdade que as nossas economias sofreram bastante, mas o nosso grupo não sofreu esta crise porque estamos em vários países. Estamos nos países com forte dominância do petróleo e estamos noutros com economias bastante diversificadas. Patrão do BGFI, reunido em São Tomé e Príncipe com cerca de 50 funcionários da holding, um encontro de reflexão e convívio. É pela primeira vez que a reunião do género acontece no país após a inauguração da filial em São Tomé em 2012. Henri Yuman aproveitou a ocasião para lançar um desafio. Somos uma marca de confiança. Venham nos ver, somos um banco diferente e convidamos-vos a visitar para verem a qualidade dos nossos serviços. Retrouver BGFI Bank et vous verrez qualité de service, accueil, capacité de financement. Time Building da BGFI Holding termina este sábado no Hotel Pestana. A Câmara Distrital de Lembá entregou uma casa a uma família na localidade da Roça Cocô e materiais escolares. Em Brigoma entregou um televisor e antena parabólica sinal livre para o Centro de Recreação recentemente inaugurado, atividade que se enquadra no programa da autarquia. A localidade de Roça Coco está situada a 3 km da via principal, perto de Santa Catarina. É uma comunidade pequena, formada na sua maioria por membros familiares. As dificuldades de habitação, acesso à água e estradas são os seus maiores problemas. A Câmara Distrital de Lembá entregou ontem uma casa e latrina a uma das famílias que vivia em péssimas condições de habitabilidade. É uma comunidade muito restrita, onde fomos visitar uma família que está num estado de condições de vida muito precária e nós, após a constatação da situação em que vive esta família, e nós prometemos
fazer entrega de uma casa, uma residência em melhores condições, e o fizemos, e fomos lá visitar aquela família, onde também levamos um lote de cabazes e também materiais escolares para aquela família e suas crianças. André Ramos entregou também uma mochila com materiais escolares a 3 crianças da senhora Suazina Quaresma, bem como um pequeno cabaz. Eu tinha uma casa que não tinha bem condições. Quando chuva cai, toma balde, põe nessa casa assim, para quando chuva cai de noite para parar a água. Quando a chuva parar, eu pego essas águas e jogo fora. Essa menina também, eu saio com ele para a rua para ir deitar aqui dos meus pais. E agora eu agradeço? Agora eu agradeço, como a Câmara fez essa bocadinho com a família, agradeço, muito obrigado. Eu estou muito satisfeito com essa casa que está feita para minha filha, porque não tem essa força para ajudar ela, mas eu estou muito satisfeito com o grupo de Câmara, com o primeiro-ministro, acompanhado com o seu governo, que está a apoiar em todo momento, mas bocadinho que ele está a fazer, com água que ele está a pôr em cada local. Eu estou muito satisfeito com essa casa que está feita para minha filha. Na comunidade de Brigoma, a Câmara Distrital de Lemba entregou um televisor e antena parabólica sinal livre para o Centro de Recriação, recentemente inaugurado pela autarquia. Há quando da inauguração deste centro recreativo, havíamos feito promessa de deixar ficar aqui um par de equipamento de comunicação, que é um televisor e antena parabólica, e cá estamos nós hoje para cumprir com as nossas promessas e já fizemos essa entrega e a população está satisfeita. Isso vem em boa hora de ajudar também as crianças aqui a assistirem o programa, porque nesse centro nós não tínhamos um televisor no centro, mas agora, como o Presidente da Câmara já ofereceu, o que eu peço à comunidade é que faça bom uso desses materiais, porque não é material de campanha, como o camarada Presidente já acabou de dizer, é um gesto da Câmara e da população, oferecer à população este aparelho. E com isso nós vamos também programar alguns filmes educativos para as crianças, de modo a ajudar as crianças também a estar mais animadas dentro da comunidade. Obras sociais que se enquadram no programa de atividade desta autarquia. As aulas de francês já tiveram início na Aliança Francesa. Para além da sede que leciona todos os níveis, este ano os distritos de Lobata e de Mesoche constituem alternativas para quem quer aderir ao ensino da língua francesa ou melhorar os conhecimentos já adquiridos. Bonjour, je m'appelle Carlos, je habite em Bombom, j'ai 29 ans, je suis célibataire. Oui. Quelle est votre nationalité? Je suis santomien. É assim que se faz a partida para o mundo do francês no Centro de Língua Francesa. Quem frequenta o curso afirma que a formação é muito boa. A formação é muito boa, aprendemos novas coisas. É uma boa iniciativa, espero conseguir terminar os níveis e passar dos testes. Foi uma barreira, foi mais nos testes. Tem que prestar muita atenção nas aulas, entender bem o que você vai falar, saber as coisas, saber bem o português para você conseguir falar o francês. O conselho que eu envio para as pessoas que ainda não chegaram aqui para vir inscrever é que venham. A língua francesa é muito boa e que pode ir além fronteiras com a língua francesa. Para uma melhor aprendizagem, o centro tem criado ótimas condições. A grande novidade este ano 2016 eram as aulas na cidade de Trindade e aqui em São Tomé ficamos com professores bem formados, especializados. Também temos um método móvel, que é um método de aprendizagem da língua francesa novo, e o equipamento nas aulas com videoprojector, livro digital, que são novidades. O centro leciona os níveis 1, 2, 3, 5, curso de aperfeiçoamento oral e aulas para crianças. Com esta síntese africana da Voz da América, colocamos ponto final a esta edição do Telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite, até amanhã.